isso. Além das blindagens protetoras tão bem cotadas, Sofia utiliza os poderes de José Nicanor para realizar curas de doentes, pelas quais não pede nada de material em troca. A cura não tem custo, não cobro, só se você, por agradecimento, estando livre dos seus males, queira me dar alguma coisa. Para onde vamos depois de mortos? É possível se comunicar com o além? Pode o espírito de um morto tomar um corpo e atuar através dele? Qual é a origem das misteriosas habilidades de Sofia? Elizabeth estigmatizada. Elizabeth Sanches, a estigmatizada do México, recebe em sua casa grande quantidade de doentes que buscam cura. A princípio, Elizabeth escondia seus estigmas, mas atualmente os mostra em público. Dessas pessoas que ostentam muito ou então exibem muito seus estigmas, podemos duvidar. Aliás, devemos duvidar. Pessoas em situações desesperadoras, com doenças incuráveis ou impossíveis de se diagnosticar, por não receberem soluções por parte da medicina tradicional, põem suas esperanças na existência de milagres. E Elizabeth se oferece para interceder diante da Virgem Maria e de Jesus Cristo para obtê-los. Para os fiéis, a presença dos estigmas é prova suficiente da relação direta entre ela e os seres divinos. A igreja não me diz nada. Absolutamente nada. Nem eles vêm a mim, nem eu vou a eles. Eu respeito os padres. E como disse a eles, espero que vocês também me respeitem. Apesar da resistência da igreja em confirmar os estigmas de Elizabeth, milhares continuam recorrendo a ela em busca de cura, como no caso da jovem Anaí. O Espiritismo diz que essas chagas são provocadas pela mente dela. A vontade é tão grande de ter as chagas de Cristo que a mente dela provocou. Já viu aquelas hipnoses em que o hipnotizador manda o sujeito comer uma maçã, mas diz que é uma cebola? Então é a mesma coisa. Agora, isso não quer dizer que ela não tenha assistência de algum espírito que deseja fazer o bem, porque tem muitos espíritos, a maioria, se usam de médiuns para fazer o bem, porque a maioria chega lá no plano espiritual com a consciência pesadíssima, porque perdeu tempo, só pensou em si, não fez o bem. Chega lá, quer fazer o bem de qualquer jeito, acha um médium e escreve livro, faz cura, dependendo da capacidade de cada um. Então é melhor você fazer o bem aqui enquanto você pode, do que esperar chegar lá, né? E o bem pode ser feito de várias maneiras, tanto a caridade material, quanto aquela caridade moral de perdoar seu marido nas ofensas, né, seus filhos, de amar sem esperar receber, etc. Né? Essa é a mais difícil de todas, né? Aguentar agressividade, não revidar, aí você não deixa a pessoa pior do que ela está. Pelo contrário, o combustível dela se queima e ela se acalma. Várias coisas, né? Eu comecei a me sentir mal. Tomava banho e os meus cabelos caíam. Depois eu comecei com muitos vômitos à toa. Depois começaram a aparecer hematomas aqui e aqui, bem aqui, e também nos cotovelos, nos dedos, nos joelhos. Numa semana eu perdi 7 quilos. Então, minha tia falou com o meu pai e eles me levaram para a emergência do hospital. Depois de sofrer com febre alta, Anaí acabou internada na terapia intensiva. Aí meu pai disse que quando foi me ver eu estava com um respirador artificial. Estava com sondas e ele disse que não era mais eu, que eu estava morta. Em estado de desespero, o pai de Anaí soube de Elizabeth Sanches através de um programa de televisão e decidiu contatá-la. Elizabeth começou a interceder por Anaí. A irmã Elizabeth disse que falava com a Virgem e que ela dizia que eu ficaria bem. Poucos dias depois de ter começado a ser atendida por Elizabeth, o estado de saúde de Anaí começou a ser revertido sem nenhuma explicação aparente. Todos começaram a dizer que eu era um milagre. Então eu falei com o meu pai e ele disse que sim, que eu era mesmo um milagre, porque Deus não me levou. E aqui estou eu. É uma coisa que eu agradeço a Deus, a Virgem e a irmã Elizabeth, porque ela intercedeu por mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo e da Divina Mãe, peço que abençoe a sua filha
Amém, 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 amém. Atualmente, a Igreja Católica hesita em admitir a existência de milagres, enfatizando o poder da sugestão. Geralmente, se uma pessoa acredita que está se tratando com um bom médico, os resultados curiosamente são importantes. Talvez porque a própria pessoa, através da mente, vai preparando sua própria cura. Se entende perfeitamente que essa sugestão, ela parte da pessoa que se permite receber um benefício, mesmo que o outro seja uma fraude. Qual é a explicação para curas como essa? Por que existem doenças que aparecem sem motivo e desaparecem da mesma forma, desconcertando os médicos? Será essa a prova da existência dos milagres nos tempos em que vivemos? Ou por acaso a mente humana é tão poderosa que através da sugestão cura o corpo de graves doenças? Poderia estar também no poder da mente humana a origem dos estigmas de Elizabeth? Que respostas poderiam surgir após uma série de exames científicos? Decifrando milagres. Decifrando milagres. Na capital colombiana, Sofia del Guercio realiza curas de doentes invocando o espírito de Nicanor Ochoa. Mas a atividade que a tornou famosa é a proteção contra a magia negra. Sofia é especialista em feitiços de defesa, também conhecidos como cruzamentos ou blindagens. Ela se prepara para receber um de seus clientes. Eu estou tomando rum feito de cana pelo irmão José de Nicanor. Eu brindo com ele, bebo com ele, preparando-me para ir ao trabalho. Estou preparada. Agora só falta esperar e fazer um bom trabalho. Sofia recebe em sua casa um paciente para uma blindagem espiritual. O paciente não revela sua identidade devido à natureza de seus negócios. Conheci Sofia por acaso. Eu a conheci por telefone. Sem saber nada de mim, ela disse coisas que eu não havia dito nem a ela, nem a ninguém. Tá vendo? Olha! Venho aqui na Sofia para fazer uma blindagem. As blindagens são feitiços realizados para proteger a pessoa de todo o mal que possa ser enviado por bruxos, feiticeiros ou magos. Esses males podem ser desde doenças inexplicáveis até acidentes e todo tipo de mortes violentas. Para uma blindagem, ou seja, cruzar uma pessoa, tenho que despê-la, limpá-la, deitá-la, ou seja, deixá-la em branco, com uma energia bonita. A blindagem começa com a realização de uma tatuagem com tinta especialmente benzida. Sofia usa o sinal da cruz, símbolo universal de proteção para os cristãos. Onde seriam as propagandas, inserimos mais informações para você. Então, não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. Allan Kardec criou o nome para um fenômeno já existente. Criou um nome novo para um fenômeno antigo. De modo que todas as pessoas são dotadas dessa faculdade. Não importa que elas não creiam, não importa que elas sejam materialistas ou ateias, o fato é que todos nós, pelo fato de pensarmos, de emitirmos pensamentos, captamos pensamentos. Quer tenhamos consciência de que estamos captando pensamentos dos mortos ou não tenhamos essa consciência, o fato é que somos sensitivos por isto, somos médiuns por isto. Daí Allan Kardec dizer agora no Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão é médium. Há muita gente que diz assim, eu não sou médium, porque eu não sinto nada, não recebo nada, eu não psicografo, mas porque ela imagina o sentido estrito que Allan Kardec deu ao termo. Porque nessa mesma orientação em que ele diz que todos os que sentem num grau qualquer a influência dos espíritos é médium, ele dá uma definição mais restrita. Essa primeira é uma conceituação ampla, todo aquele que sente. A pessoa que materializa, que psicofoniza, que incorpora, que escreve,
Tanto aquela que sente um arrepio só de um lado, ou que tem a presença de alguém percebida, desde o máximo ao mínimo, na definição genérica, está incluído, todo mundo é médium. Mas ele diz assim, no entanto, chamamos de médiuns aqueles em quem a faculdade tem uma certa intensidade, uma regularidade. Então aí, nem todo mundo. Aquele que escreve sempre, que vê sempre, que fala sempre sobre a ação dos espíritos, a esses é que costumeiramente se chamam médiuns. E uma coisa assim, você já colocou de uma maneira belíssima do entendimento, tanto histórico quanto da própria palavra. Agora, como é se sentir médium? Você apresenta essa intensidade mediúnica. Né? Passa um pouco como você se sente sendo médium. Essa percepção da mediunidade na gente varia de indivíduo para indivíduo. Perfeito. Se nós juntarmos 10 médiuns videntes, cada um verá de uma forma diferente as mesmas coisas. Então vamos supor que um médium vidente veja um vulto de uma pessoa sem caracterizar detalhes. Aí o outro percebe a pessoa mais inteirinha. Aí o outro vê detalhes, vê a cor da roupa, o bordado da roupa, a cor do cinto, o que estava calçando. Aí há outro que vê só o busto, há outro que vê só o rosto. Cada médium de vidência tem capacidade de fazer um registro diferente. Então, cada um desses médiums narrará a sua percepção da mediunidade de uma maneira diferente. Se eu pudesse narrar a respeito de mim, quando eu psicografo, ou quando os espíritos falam por meu intermédio, eu entro, na maioria das vezes, num chamado transe, como Allan Kardec chamou de crise mediúnica, porque eu vou perdendo a consciência de mim como se eu estivesse despencando num elevador para o fundo do poço. Eu vou perdendo a lucidez do ambiente e quando eu paro, eu não estou totalmente zerado. Eu fico percebendo que alguém está falando longe de mim. Como alguém que acorde no meio da noite, no seu quarto, e se aperceba de que tem alguém falando na casa, mas não distingue quem é que está falando, nem propriamente onde é que está o falante. Então, nós percebemos assim. E dali, a presença do desencarnado comunicante começa a se fazer mais forte, nos dizendo o que ele quer e atuando da maneira como ele quer. Mas há situações em que eu não caio nesse transe. A entidade se apresenta e diz, eu gostaria de escrever. Mas por eu estar prestando atenção numa coisa qualquer, ou precisar estar prestando atenção em alguma coisa, eles então usam meus implementos auditivos. É como se eu ouvisse. Eles me narram, ditam a mensagem que eu ouço dentro da cabeça, como se fosse uma voz estereofônica, uma voz de computador, algo que brota dentro da minha cabeça, como se fosse meu próprio pensamento. Então, há variadas maneiras. Nesse momento que eu estou ouvindo, entre aspas, a voz do Espírito, eu não preciso parar nada do que eu estou fazendo. Eu posso anotar o que ele diz sem perder o contato com a realidade objetiva do meu ambiente. Então há muitas pessoas assim. Há outras que são inspiradas. Elas não caem em transe. A entidade espiritual lhes passa uma ideia forte e elas são compelidas a buscar um papel e escrever com as suas palavras, com seus termos, com sua emoção. Mas a ideia lhe foi sugerida. Por isso elas são inspiradas. Daí a faculdade mediúnica ter uma multiplicidade de facetas que certamente cada indivíduo registrará essa faceta de modo muito peculiar, de maneira muito particular. O passo seguinte é um banho purificador com várias essências e limão para limpar a pessoa das más energias e de vibrações negativas. Acredite em mim, que com esses elementos e essas bênçãos, eu te protejo. Assim seja. Que seja assim. Amém. Qual é o fundamento da fé que os clientes depositam em Sofia? Uma das características fundamentais desse tipo de bruxas é seu carisma.
A confiança que mostram na infalibilidade de seus trabalhos é transmitida aos clientes, reforçando suas estruturas de autoconfiança. É uma pessoa que pode ter outro tipo de transtorno que não inclua os delírios como sintoma e inclua, por exemplo, o fato